Maquiavel foi, antes de tudo, um realista. Ele observou o mundo político sem filtros morais, sem o véu idealista dos filósofos clássicos. Para ele, a bondade, embora louvável no plano ético, podia se tornar uma fraqueza no campo do poder. Em sua visão, os homens não são bons por natureza, são movidos pelo medo, pela ambição e pela autopreservação. Nesse cenário, um governante que insiste em ser puramente virtuoso se transforma em presa fácil para os espertos e cruéis. O paradoxo da bondade surge, então, como uma contradição inevitável. Ser bom pode ser moralmente belo, mas politicamente perigoso. Maquiavel não desprezava a virtude, ele apenas a reconfigurava dentro da lógica da sobrevivência. Para ele, virtude, não era sinônimo de bondade cristã, mas da capacidade de agir com inteligência e força, diante das circunstâncias. O príncipe virtuoso era aquele que sabia equilibrar o bem e o mal, escolhendo o caminho mais eficaz para garantir a estabilidade do seu governo e o bem-estar do povo. Assim, a bondade, para ser eficaz, deveria ser estratégica e não ingênua. É nessa fronteira tênue entre o moral e o pragmático que se instala o paradoxo maquiavélico. O homem justo que precisa agir com dureza para preservar a justiça, o bom que deve, por vezes, praticar o mal para impedir um mal maior. Em O Príncipe, Maquiavel apresenta a bondade não como uma virtude a ser cultivada por convicção, mas como uma ferramenta política a ser manejada com cuidado. O governante ideal não é aquele que busca ser amado por todos, mas aquele que compreende a natureza humana e sabe usá-la a seu favor. A moral tradicional, baseada em princípios absolutos de certo e errado, cede lugar a uma ética funcional, moldada pelas exigências do poder. Ser bom o tempo todo, segundo Maquiavel, é um convite à derrota. Ser mau sem necessidade, por outro lado, é um caminho para a tirania e o caos. O equilíbrio está na prudência, em saber quando agir com clemência e quando usar a mão de ferro. Esse dilema moral é o coração pulsante do pensamento maquiavélico. Ele desafia a ideia de que governar é apenas uma questão de virtude, propondo que é, sobretudo, uma questão de resultado. Se a bondade de um príncipe leva seu povo ao sofrimento, essa bondade se torna imoral. E se a crueldade ocasional garante a ordem e evita o sofrimento maior, ela pode, paradoxalmente, ser um ato de benevolência política. Maquiavel propõe, portanto, um novo tipo de ética, uma ética do efeito, e não da intenção. Nela, o bem é medido pelos frutos que produz, não pela pureza do coração de quem o pratica. Para Maquiavel, nada era mais perigoso do que a ingenuidade travestida de virtude. O governante que insiste em agir sempre com bondade, esperando reciprocidade do mundo, está fadado a ser traído. A história, dizia ele, é um cemitério de líderes virtuosos demais. A bondade cega, aquela que ignora a crueldade inerente da condição humana, transforma-se em fraqueza política. Um príncipe que se recusa a agir com firmeza diante de ameaças, será devorado por seus inimigos e abandonado por seus aliados. O erro não está em ser bom, mas em não compreender que o mundo não recompensa a bondade desarmada. Maquiavel via a política como um campo onde os ideais da moral comum simplesmente não se sustentam. Enquanto o cidadão pode se dar ao luxo de ser bom, o governante deve ser eficaz. A bondade, quando não acompanhada de astúcia, torna-se um fardo que conduz ao desastre. Por isso, ele afirma que é melhor ser temido do que amado, se for impossível ser ambos. O medo, quando controlado, mantém a ordem. O amor, quando mal interpretado, pode gerar desobediência. Assim, a bondade, para ter valor político, precisa ser lúcida, consciente de seus limites, adaptada às circunstâncias, capaz de se proteger do abuso dos ingratos. O bom, quando ingênuo,
destrói o próprio bem que tenta preservar. Quando Maquiavel defende o uso calculado da maldade, ele não está glorificando a crueldade, mas reconhecendo sua utilidade em um mundo imperfeito. Para ele, o governante que evita toda forma de mal, corre o risco de permitir males ainda maiores. Em tempos de instabilidade, decisões duras, como punir, enganar ou até eliminar inimigos, podem ser necessárias para proteger o Estado e, por consequência, o próprio povo. É a maldade instrumental, não como prazer ou vício, mas como um remédio amargo que preserva o corpo político. O verdadeiro erro, segundo Maquiavel, não está em cometer o mal, mas em cometê-lo de modo desnecessário ou descontrolado. Essa visão é profundamente desconfortável, pois confronta nossa ideia de moralidade. O pensamento maquiavélico sugere que o governante, ao agir, deve pesar as consequências, e não as intenções. Se uma crueldade pontual assegura a paz, ela é mais ética do que uma bondade que leva à guerra. Essa inversão de perspectiva inaugura uma nova forma de pensar o poder, uma ética pragmática, na qual a virtude se mede pelos resultados. A maldade, quando usada com sabedoria, pode se tornar uma expressão paradoxal do bem. Maquiavel, assim, redefine o significado de justiça. Ela não é o cumprimento cego das regras morais, mas a preservação da ordem e da segurança, mesmo que à custa de ações moralmente ambíguas. Para Maquiavel, o governante sábio não precisa ser bom o tempo todo, ele precisa parecer bom. Essa distinção entre aparência e essência é uma das chaves do seu pensamento. O povo julga com os olhos, não com o coração. Portanto, a imagem da virtude é, muitas vezes, mais poderosa do que a virtude em si. A política, nesse sentido, é uma arte de encenação, onde a aparência de justiça e bondade mantém a confiança do povo, mesmo quando as ações de bastidores exigem dureza e manipulação. O príncipe deve dominar a arte do disfarce moral, sabendo quando mostrar clemência e quando esconder a crueldade sob o manto da necessidade. Essa dualidade é o que torna o paradoxo da bondade tão perturbador. Maquiavel não prega a hipocrisia por prazer, mas a reconhece como inevitável. A essência humana é contraditória. Todos desejam o bem, mas poucos suportam as consequências de sua prática absoluta. Assim, o governante precisa vestir a máscara da virtude, para sustentar o equilíbrio do poder. Ele deve parecer misericordioso, justo e honesto, não porque o seja em todas as circunstâncias, mas porque essa aparência mantém o tecido social coeso. A política, segundo Maquiavel, é o teatro da moral. Quem domina o papel de homem virtuoso, ainda que atuando, governa com mais estabilidade do que aquele que insiste em viver apenas pela pureza de intenções. Maquiavel não destrói a moral, ele a contextualiza. Em seu pensamento, o que é virtuoso depende do tempo, do lugar e das circunstâncias. Uma ação considerada cruel em tempos de paz pode ser vista como heróica em tempos de guerra. A bondade, por sua vez, pode ser uma virtude ou uma imprudência, dependendo de quando e como é exercida. Essa é a essência da ética maquiavélica. Não há regras fixas, apenas a necessidade de julgar o momento certo. O príncipe sábio deve possuir a virtude, a capacidade de moldar-se às circunstâncias, de adaptar-se à fortuna, essa força imprevisível que governa os destinos humanos. Ao contrário dos moralistas de sua época, Maquiavel compreendia que a rigidez moral podia ser tão destrutiva quanto a ausência de princípios. Para ele, o bem absoluto é uma ilusão, e o mal absoluto, uma exceção. O mundo é feito de nuances, e o poder exige navegar entre elas. Essa ética do contexto não celebra a corrupção, mas reconhece que o ideal moral deve se curvar à necessidade prática. Um governante que age de forma inflexível em nome da bondade pode perder o trono, e junto com ele,
a paz do povo. O paradoxo, portanto, é que a verdadeira bondade, no pensamento maquiavélico, não está em seguir regras imutáveis, mas em discernir, com sabedoria, quando romper com elas para salvar um bem maior. Em Maquiavel, o poder é um espelho do homem, e o homem, por natureza, é ambíguo. Ele é capaz de grandes gestos de bondade, mas também de traições frias e calculadas. O governante, portanto, deve compreender essa dualidade, não para se afastar dela, mas para dominá-la. Quando Florentino fala da necessidade de agir contra a fé, a caridade e a humanidade, ele não está rejeitando Deus, mas reconhecendo que o mundo político opera sob leis diferentes das celestiais. O príncipe não é um santo, é um gestor do caos humano. Sua responsabilidade é terrena, e seu juízo, inevitavelmente, também será. Contudo, essa visão gera uma pergunta inquietante: até que ponto o homem pode agir com dureza sem se perder moralmente? Se o fim justifica os meios, quem justifica o fim? Maquiavel parece deixar essa resposta em aberto, como um espelho voltado para o leitor. O poder, quando absoluto, tende a corromper, e mesmo aquele que usa a crueldade com boas intenções, corre o risco de se transformar em tirano. Assim, o juízo final de um governante não pertence aos homens, mas à história, e talvez, no íntimo, a Deus. Maquiavel não elimina a moral, mas a desloca. Ela deixa de ser um guia fixo, e passa a ser uma balança instável, que oscila entre o necessário e o condenável. No fim, o paradoxo da bondade de Maquiavel não pertence apenas aos governantes, pertence a todos nós. Cada ser humano carrega dentro de si o mesmo conflito entre o bem e o mal, entre a compaixão e o instinto de autopreservação. Maquiavel apenas ampliou esse espelho, mostrando-o em escala política. Ele revelou que a bondade, quando absoluta, pode ser destrutiva, e que a maldade, quando dosada, pode servir a um propósito maior. Essa constatação desconfortável nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões, a aceitar que a moralidade humana é frágil, maleável e profundamente contraditória. Ao reconhecer o lado sombrio da bondade, Maquiavel não a despreza, ele a humaniza. Ele entende que a virtude verdadeira não é a pureza intocável, mas a sabedoria de agir bem dentro das imperfeições do mundo. O governante, e por extensão, qualquer pessoa, precisa aprender a equilibrar a justiça, e a necessidade, a ética e a sobrevivência. Assim, o paradoxo maquiavélico torna-se um espelho da alma humana. Somos bons porque desejamos o bem, mas permanecemos vivos, porque sabemos quando abandonar a ingenuidade. O bem e o mal, em Maquiavel, não são inimigos, são instrumentos que, quando compreendidos, podem se reconciliar na busca pelo equilíbrio que sustenta toda a sociedade. Quando as cortinas da reflexão se fecham, e o eco das ideias de Maquiavel se dissolve na penumbra do pensamento, resta apenas o silêncio inquietante do paradoxo. O Florentino não escreveu para os santos, mas para os homens, e talvez por isso suas palavras permaneçam tão vivas, tão provocantes. Ele nos lembra que a bondade, quando desprovida de prudência, pode se tornar armadilha, e que a maldade, quando guiada pela razão e pela medida, pode, paradoxalmente, proteger o bem. Entre esses extremos, o ser humano caminha, frágil, contraditório, consciente de sua própria sombra. A bondade, vista por Maquiavel, não é uma virtude a ser exibida, mas uma força a ser compreendida. Ela exige sabedoria, coragem e discernimento, a capacidade de agir com o coração, sem se deixar enganar por ele. O verdadeiro desafio não é ser bom ou mal, mas saber quando o bem se torna fraco, e quando o mal se torna necessário. É nesse instante que o homem revela sua maturidade moral, não na pureza intocável, mas na lucidez diante da imperfeição. Talvez o paradoxo da bondade não precise ser resolvido, mas aceito.
porque nele habita a essência da condição humana, essa mistura de luz e sombra, de amor e medo, de pureza e cálculo. Compreender Maquiavel é compreender a nós mesmos, criaturas que, para permanecerem humanas, precisam aprender a lidar com o peso de suas próprias contradições. Obrigado pela atenção, e até a próxima!